Conforme a gente vai aprendendo mais sobre ultrassom e vai entendendo a utilidade, principalmente em situações de reanimação, a gente começa a se perguntar muitas vezes como é que eu vou conseguir encaixar o meu aparelho de ultrassom naquela sala de emergência que já é super abarrotada de gente e às vezes meio complicado de circular. As pessoas que precisam estar envolvidas no cuidado da criança às vezes precisam se encaixar e fica difícil. Como é que eu vou pôr mais uma coisa ali dentro, né? Então tem algumas coisas que a gente pode ajudar e dar de dicas para você conseguir fazer isso no seu departamento de emergência. Então, uma coisa que é bastante importante é pré-determinar em que lugar que as pessoas responsáveis por determinadas funções naquela reanimação deveriam ficar. Então essa figura aqui embaixo mostra um exemplo, não quer dizer que precisa ser exatamente desse jeito, isso vai depender de quantas pessoas você tem disponível naquele serviço, se é uma enfermeira, duas, um médico, dois médicos, se você tem uma físio, se não tem a físio. Então, dependendo de qual a equipe que você tem disponível para cuidar daquele trauma, qualquer que seja o número, seria importante que ficasse pré-determinado em qual posição essas pessoas deveriam ficar. E de acordo com a posição das pessoas, também seria importante determinar onde que o aparelho de ultrassom deveria ficar. Então, essa figura mostra um exemplo que coloca o aparelho de ultrassom do lado direito do paciente, perto da fisioterapeuta, do médico que está fazendo as compressões, um pouco perto da via aérea, porque a gente tem que lembrar que o ultrassom é tão versátil numa reanimação que você pode precisar dele para checar a via aérea, para pegar acesso venoso, checar o estado volêmico, função cardíaca, pulmão, fazer um FAST em situação de trauma. Então você precisa estar numa posição que você tem acesso tanto à via aérea quanto ao abdômen. Então a primeira dica é ter pré-determinado a localização, a posição de cada pessoa que está envolvida no cuidado e também do aparelho de ultrassom. A segunda coisa é, antes de se você tiver essa oportunidade, antes de comprar o aparelho de ultrassom para o seu departamento de emergência, isso tem que ser levado em consideração. Existem aparelhos de vários tamanhos, de mobilidades diferentes, e se você tem uma sala de emergência que é um pouco mais apertada, talvez você tenha que optar por um aparelho um pouco menor, mais portátil, mais fácil de você conseguir se encaixar entre todas as pessoas que estão fornecendo cuidado para a criança. E a última coisa, a gente fala muito sobre barreiras físicas de conseguir colocar o ultrassom ali do lado do paciente, mas eu diria também barreiras que são pessoais, assim. A gente às vezes tem que convencer a equipe toda de que aquele aparelho tá ali do lado do paciente, vai promover um melhor cuidado e vai dar informações pra gente que são valiosas, e isso inclui toda a equipe multiprofissional, porque se tiver alguém ali que não tá entendendo a função daquele aparelho, aquele aparelho vai sempre ser uma coisa que tá atrapalhando. Então, às vezes vale a pena fazer um trabalho de educação com as outras equipes, com as equipes multiprofissionais. Então, a fisioterapeuta tem que entender a importância daquilo, a enfermeira tem que entender a importância daquilo, e talvez até usar o ultrassom para as coisas que elas ou eles estão precisando também, para que todo mundo esteja na mesma sintonia.